tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e eu já venho aqui mostrar as minhas leituras do mês de setembro pra vocês. Mas antes de tudo eu queria pedir desculpa por duas coisinhas. A primeira é por essa minha voz que está horrorosa. Eu estou doente, não era nem pra eu estar gravando agora, mas o vídeo já tá atrasado. E eu esperava que a minha voz fosse melhorar até hoje, mas não melhorou, então vou ter que gravar assim mesmo. E a segunda coisa pela qual eu quero pedir desculpa é que nesse mês de setembro não teve muita coisa legal no canal. Eu me atrapalhei um pouco com a Bienal e depois surgiram outras coisas que eu tava planejando fazer. E acabou que eu não gravei muita coisa, eu atrasei alguns vídeos, enfim, foi meio confuso. Mas agora em outubro virão várias coisas legais por aí. Então se fosse vocês eu ficava de olho no canal porque em breve teremos umas notícias bem legais. Agora vamos começar. A primeira leitura que eu concluí no mês de setembro foi Social Killers, que eu achei muito legal. E em breve eu farei vídeo pro canal, então vocês saberão mais o que eu achei sobre o livro. Mas são vários casos de crimes que realmente aconteceram, que tiveram a internet como facilitador. E eu nunca tinha lido nada nesse estilo, então eu achei muito interessante mesmo. Aguardem aí a resenha, que deve ser uma das próximas a sair aqui no canal. Depois eu li 172 Horas na Lua, do Johan Hastad. Esse era um livro que eu queria ler fazia muito tempo e eu achei a história muito legal, só que eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvida. Vai contar a história de uma expedição que a NASA decide fazer para a Lua, e aí eles acham que seria inovador, que seria legal levar 3 adolescentes com eles. Então eles fazem um sorteio e 3 pessoas ao redor do mundo são sorteadas. Aí esses adolescentes recebem treinamento e tudo mais, e eles vão pra Lua junto com os astronautas da missão. Só que chegando lá eles descobrem que tem algumas coisas muito estranhas acontecendo na Lua e que não é bem aquilo que parecia, não é tão seguro quanto parecia. E eles percebem também que podem estar correndo um perigo bem grande. Eu acho que poderia ter um pouco mais de suspense, um pouco mais de um terrorzinho acontecendo lá na Lua mesmo. Poderia ter mais páginas nesse livro, eu achei que o livro foi bem curtinho. Mas isso não quer dizer que o livro foi ruim, eu achei o livro legal. O final eu achei bom também, por mais que algumas pessoas provavelmente não vão gostar. Eu já ouvi algumas pessoas falando que não gostaram, mas achei bom. E eu gostei da história de uma forma geral. E aí depois eu li O Exorcista, do William Peter Blatty. E gente, esse livro é demais, vocês precisam ler. Eu já conheci o filme, então eu já conheci a história, é tudo muito parecido. Na verdade é praticamente igual ao filme, aquele clássico lá, antigo e tal. Mas ainda assim é demais, eu amei a história. E mesmo sabendo o que iria acontecer, eu fiquei muito envolvida e eu queria cada vez ler mais pra chegar no final. E foi tudo muito incrível. Era bem o que eu esperava da história mesmo, então eu recomendo demais. Depois eu peguei pra ler Aconteceu com um amigo meu, do André Turtelli-Polis. E gente, esse livro foi muito legal mesmo. Eu já tinha mostrado no book haul que eu tinha achado a edição muito bonita, mas eu achei a história em si muito boa porque são contos sobre o folclore brasileiro. E conforme eu fui lendo eu descobri que eu não conhecia quase nada do folclore brasileiro, porque tiveram vários contos aqui que eu não consegui identificar de cara, e alguns eu cheguei ao final sem ainda identificar. Então eu acho que esse aqui é um livro incrível, principalmente porque nós brasileiros não conhecemos muito da nossa própria cultura. E é uma leitura super rápida, eu peguei pra ler e quando eu fui ver eu já tava no final do livro, então passou muito rápido mesmo. Os contos não são nem muito longos, nem muito curtos, eles têm um tamanho ideal. E eu achei muito interessante também que o título faz total sentido depois que você começa a ler, porque a maioria das histórias aqui são contadas como se tivesse acontecido com um amigo do narrador. Então eu achei isso bem legal. E chegando ao final do livro tem um glossário que explica cada um dos contos e o folclore por trás daquele conto. O que foi maravilhoso, porque eu já tava pretendendo na internet pesquisar algumas coisas e não precisei fazer isso. Então eu super recomendo esse livro aqui. Eu vou deixar o link da página deles aqui na descrição, então entrem lá pra dar uma olhada. E aí, agora no finalzinho do mês, eu finalmente terminei de ler A Incendiária, do Stephen King, que na verdade foi o primeiro livro que eu peguei pra ler no mês de setembro. Só que eu não tava conseguindo avançar de maneira alguma. E, gente, esse livro foi uma total decepção pra mim, de verdade. Eu não gostei nem um pouco da história. Eu sei que é Stephen King, eu gosto muito do Stephen King, mas não rolou. Esse livro não deu certo comigo. Eu tive a sensação de que eu lia e nada acontecia. Vai contar a história de um experimento do governo com algumas substâncias injetáveis. Eles selecionam alguns universitários para serem cobaias desse experimento. E aparentemente era um teste bem seguro e eles tinham total confiança do que eles estavam fazendo. Mas não foi bem assim, eles tiveram os efeitos colaterais bem brabos. E o personagem principal acaba ficando com alguns poderes psíquicos. Ele consegue exercer pressão sobre alguma pessoa para influenciar aquela pessoa a fazer algo que ele quer. Só que aí ele acaba se apaixonando por uma outra mulher que também fez parte desse experimento. E ela também acabou tendo como consequência alguns poderes psíquicos. E eles acabam tendo uma filha, e a filha deles acaba nascendo com poderes bem maiores do que os dois juntos. Ela consegue provocar incêndios através da mente, então é algo bem perigoso, não é mesmo? Porém, a Oficina, que é uma organização semelhante à CIA, que foi responsável por esse experimento no passado e tudo, acaba indo atrás deles e eles querem
capturar a garota de qualquer jeito, enfim. E aí o livro inteiro acaba sendo uma perseguição, e a garota na verdade não tem culpa de nada porque ela é uma criança e ela nasceu assim. Enfim, a história até parece ser muito interessante, eu acho que ela tinha um potencial muito grande, mas eu não gostei da forma como ela foi levada. Eu achei que pouca coisa aconteceu, sabe, de emocionante, era muita repetição, nada mudava muito, então eu não recomendo essa história. E o último livro que eu li nesse mês foi O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Esse é o livro que tanto me julgaram na Bienal e no vídeo também, porque eu tava comprando e não tinha nada a ver comigo, enfim. E realmente, gente, eu não deveria ter comprado, porque não tem nada a ver comigo. Só que eu não gosto de falar que não gosto de alguma coisa se eu não conheço. Então, eu queria conhecer Tiklit, mas na verdade eu não gostei tanto assim. Claro que isso não significa que o livro é ruim, porque tem muita gente que gosta do livro, tem muita gente que é apaixonada pela Sophie Kinsella, só que não foi o tipo de livro pra mim. As cenas que deveriam ser engraçadas pra mim foram meio idiotas. Não que fosse idiota, mas eu não conseguia acreditar que uma mulher adulta estava fazendo as coisas que ela fez. Pra quem não sabe, o livro conta a história dessa garota. Ela aparentemente é uma garota normal, ela tá tentando subir no emprego, ganhar uma promoção, e ela vai pra uma reunião de negócios. E aí quando ela volta, ela pega uma turbulência muito intensa no avião, ela pensa que o avião vai cair. E aí ela vira pro cara do lado e começa a contar todos os seus segredos de uma forma desesperada, porque ela fica muito nervosa e ela vai falando sem pensar, enfim, ela conta um monte de coisa que ela não deveria ter contado de maneira alguma. E se não bastasse isso, ela descobre que esse cara, na verdade, é o fundador da empresa onde ela trabalha, e ele está indo fazer uma visita e vai ficar um tempo na empresa. Ou seja, ela vai ter que olhar pra cara dele todos os dias sabendo que ele sabe de todos os segredos dela, o que é algo bem ruim. E eu realmente esperava que eu fosse gostar muito dessa história, mas não funcionou. Se você se interessa, não deixa de ler por minha causa, porque realmente não é o tipo de livro que eu gosto. E eu percebi que eu realmente não sirvo pra Tiklit. Mas de qualquer jeito foi uma experiência legal, porque eu não conhecia Tiklit, eu não conhecia Sophie Kinsella. Então agora eu conheço e eu sei que realmente não é o meu estilo. E eu posso falar isso porque agora eu já li. Então de qualquer jeito eu acho que valeu a pena ter lido, né? Porque é sempre bom conhecer coisas novas. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem mais uma vez pela minha voz. Eu sei que não tá muito legal, mas se eu não gravasse hoje, vocês iam ficar sem vídeo e ia acabar atrasando tudo pro canal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.